Uma vez eu escutei a teoria de um cara esse que é cheio de teorias sobre tudo, inclusive, que dizia o seguinte: o que quer que você tenha pra fazer na vida, ou você faz até os 30 anos de idade, ou você entra pra história como um cara que nunca conseguiu realizar nada. E tem um adendo, ele não quis dizer que depois dos 30 você não vai continuar fazendo. E sim que se você não começou nenhum projeto, nenhuma carreira, absolutamente nada até os 30, não é com 40 que você vai começar. É cruel, mas se você reparar, faz sentido. E claro, todo mundo ao menos uma vez na vida já ouviu falar sobre a história do Coronel Sanders, que foi o fundador do KFC. Ele é esse cara aqui na logo, inclusive, que só enriqueceu no auge dos seus 60 anos. Isso em 1950. Cada vez mais nós estamos assistindo pessoas se tornarem bilionárias extremamente cedo. E isso não é nem discutível, é um dado. Quando a gente compara a idade com a qual pessoas ficaram bilionárias no século passado, a gente consegue cortar esse número quase pela metade nesse século. E, obviamente, não existe exemplo melhor do que o do Mark Zuckerberg quando o assunto é esse. Que, com apenas 23 anos, atingiu não só esse status monetário, mas assumiu um posto extremamente delicado na sociedade. No entanto, eu tenho que confessar para vocês, esses têm sido tempos interessantes. Mesmo com toda essa conversa sobre gerações atuais alcançando lugares muito altos muito cedo, nós começamos a notar algumas figuras envelhecendo de forma tão potente como se nunca tivessem abandonado seus vinténios. Isso vai desde o esporte até a música, desde o cinema à política. Recentemente nós vimos o Killer Mike ganhar seu reconhecimento de forma indubitavelmente tardia, ao levar para casa o Grammy de melhor álbum de rap de 2023, com seus quase 50 anos de idade, e ir preso logo em seguida, inclusive, o que foi meio engraçado, eu tenho que confessar. Nós muito provavelmente iremos ver o Scorsese vencer o Oscar com Assassino da Lua das Flores quase 6 décadas depois do lançamento do seu primeiro filme, mesmo que eu esteja torcendo de dedos cruzados para Oppenheimer ganhar, aquele filme é maravilhoso. E independente do que você acha, ame-o, odeio, o Kanye é claramente o artista mais influente no mundo há 20 anos, no melhor estilo LeBron James em altíssimo nível. Então, o que de fato está acontecendo com a cultura? Desde que eu comecei o canal, eu acabei desenvolvendo um olhar um pouco mais curioso e analítico sobre a página inicial do YouTube e como os canais no geral funcionam nessa plataforma. E uma coisa que eu pude notar é que, mesmo mergulhados nelas, a gente tem muito medo das mídias sociais. Isso é notável. Desde a quantidade de visualizações que assuntos como esses trazem a quem faz vídeos sobre isso no YouTube, até a pura lógica de que, primeiro, elas são extremamente viciantes e de que, segundo, diferente de qualquer outro vício que já foi instaurado na sociedade, com as mídias sociais você consegue fazer propaganda. E isso as torna um pouquinho mais perigosas do que elas já são. E, assim, esse medo vem justamente da ideia de termos nossa energia sugada por essas redes e nos tornarmos cada vez mais passíveis, controlados e, de um modo geral, acomodados com ela. Querendo ou não, a gente não quer perder a vida real afundados em um mundo digital. Além do mais, existe toda a conversa sobre liberação de dopamina e como isso afeta nossos cérebros e pode acabar nos deprimindo e, porra, sim, eu considero esse tema muito importante. E, em paralelo a isso tudo, nos últimos 6 meses nós vimos um fenômeno nunca antes visto no planeta Terra. A gigantesca popularização da cultura da musculação. É todo um negócio a esse ponto, o que, pô, não deixa de ser interessante, até porque essa é a promoção de um hábito saudável e, sinceramente, a gente tem precisado de hábitos saudáveis ultimamente, mas que, sem sombra de dúvidas, só tem acontecido devido às próprias redes sociais. E eu tô dando toda essa volta para tentar provar um ponto, ou ao menos levantar um ponto aqui. Para todo o caminho que nós pensamos que a sociedade estava se direcionando, em algum momento isso muda. Do absoluto nada. Outras coisas passam a ser mais interessantes, de repente nós somos empurrados por outras forças e estamos caminhando a outros lugares. E eu acredito que é exatamente isso que nós devemos fazer como seres humanos também, tá ligado? Mudar.
Em 2022, eu sofri um dos piores momentos da minha vida, onde eu senti uma dor tão grande a ponto de me fazer repensar tudo que eu tinha como crença. E eu não só repensei, como hoje eu carrego uma profunda aversão ao ambiente que eu estava inserido e minhas convicções e das pessoas que me rodeavam naquela época. E isso me revelou uma característica minha a qual eu sou extremamente grato por ter, que é, eu posso estar aqui, agora, nesse exato momento, e daqui a um tempo, estar no completo extremo oposto. Eu acho que poucas coisas são mais belas do que a capacidade de se reinventar e que isso é uma das representações mais fortes possíveis de juventude. E quando você para pra pensar sobre isso, artisticamente falando, é exatamente essa capacidade que te permite envelhecer jovem. Talvez seja isso. Talvez o título desse vídeo nem deveria ser Como Não Envelhecer, e sim Como Envelhecer. Eu acho muito interessante trazer aqui um paralelo entre o jeito que a gente entende a arte, a própria vida e a comédia, porque eu juro pra você, esses três estão extremamente interligados. Da mesma forma que sempre que nós escutamos a mesma piada, ela progressivamente perde a graça, e da exata mesma forma que a melhor risada sempre vem após uma piada que contém alguma informação que não deveria ter sido dita, nós amamos ser surpreendidos. E não tem como surpreender ninguém ou se manter relevante sem mudar. Existe um abismo de pessoas que em um determinado momento da vida se deram por satisfeitos com o que elas eram e pararam no tempo. E eu não acho que mudar seja fácil, eu acho que isso demanda muita coragem e virtuosismo. Você precisa ter vontade dentro de si, é necessário energia e, pô, pra muita gente falta isso. Às vezes, eu sinto que nós temos essa tendência super influenciada pela ansiedade de visualizar pontos finais. O que é engraçado, porque a história já nos mostrou diversas vezes que isso não existe. E trazendo para um foco mais específico, nas nossas vidas em particular, também não. E quando você começa a enxergar pontos finais, você começa a enrijecer, tá ligado? É isso que te deixa travado no tempo. O que eu tenho que deixar claro aqui que é muito diferente da forma a qual eu escutei o Tyler se referir ao Jay-Z em uma entrevista, quando ele disse que o Jay-Z era um homem sem idade. E isso eu tenho que respeitar. A ideia de que você se encontrou e amadureceu o suficiente como pessoa para não ter que sair pulando de galho em galho é extremamente respeitável. No entanto, a gente tá falando de um moleque mais novo que conheceu o Jay-Z já nos seus 40 anos. Mas justamente, a ideia do sem idade já implica que você é uma pessoa sábio bastante para aprender com a história, para aprender com o que já foi, e jovem o bastante para entender o novo e o que está por vir. Tá ligado? Eu não sei o que você tá fazendo, mas uma coisa é fato. O conceito de insanidade é bater na mesma tecla inúmeras vezes esperando um resultado diferente. Então, sendo assim, o que quer que você esteja fazendo, mude.